Bom, então vamos iniciar, né, a nossa aula. Naquele primeiro dia eu coloquei, mas eu vou colocar o plano de ensino aqui para compartilhar com vocês. Vamos ver aqui. Espera aí. E aí, tudo bem? Boa noite. Olha, vamos compartilhar, então, vou mostrar para vocês o plano de ensino. E aí? Tá dando para ver? Pessoal? Alô? Vocês estão ouvindo? Sim, Tá dando para ver o plano de ensino? dá sim. Ah, tá. Então, olha aqui. Deixa eu só... Não. Isso aqui já é a aula, né? Deixa eu só dar uma voltadinha aqui no plano de ensino primeiro. Isso aqui é depois. Aqui. Então, igual eu tinha falado para vocês, que a ementa é geometria analítica, introdução à geometria analítica, vetores no plano e no espaço, retas e planos, seções cônicas, superfícies e curvas no espaço. Bom, aí tem o objetivo e agora a programação. Hoje a gente vai ver sistema cartesiano ortogonal. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Sistema cartesiano ortogonal. A aula de hoje. Coordenadas no plano, ponto médio, alinhamento. Gente, lá no AVA, quem já está entrando no AVA, vocês podem observar que eu deixei lá para vocês uma atividade pós-aula, pré-aula, né? Antes da aula. Aí, se alguém tiver oportunidade, podia lá dar uma olhada, viu? Porque essa aula, essa atividade é para vocês terem uma noção do que seria a aula de hoje. Agora, eu vou explicar a aula de hoje, tá bom? Amanda, Letícia, Zacarias, Thales. Marlene, toda aula vai ter uma atividade antes da aula? Tem uma antes e tem após também. Porque assim, a gente que trabalha o dia inteiro, já é o prazo de chegar em casa, tomar um banho e já está na hora da aula. Mas essa pós vai ser assim, só para você não precisa fazer, entregar antes da aula, entendeu? Você pode entregar depois. Então, vamos. Mas tem que ser no mesmo dia. Não precisa ser no mesmo dia. Esse aí eu coloquei como atividade, vocês vão resolver e mandar pelo meu e-mail. É separado, tá? Agora, o do AVA é o pós, que depois da aula eu vou liberar lá para vocês resolver. Mas vai ter que mandar pelo e-mail, certeza? Não dá Só para mandar pelo... um exercício só, um só. Não, o que tá lá, Marli, eu acabei de dar uma olhadinha, tem como postar. Só que a senhora colocou para ser daqui 1 hora fechar. Eu coloquei. Não, então depois eu vou abrir. Não, aqui, você olhou o que de 4 questões, não foi? Ou não, o que tem só uma questão mesmo, para ela, para montar um plano cartesiano.
Ah, tá. Então depois eu vou colocar mais tempo. É porque eu não tinha observado lá. E tem como E postar lá Marli, mesmo, dá uma olhadinha. Ah, então se tem como postar, é melhor postar do que mandar por um e-mail. Mandar por e-mail. Oi. aí nesse caso eu que não tenho acesso ao AVA, eu posso mandar por e-mail para a Quem senhora? não tem acesso ao AVA, manda por e-mail. Bom, então vamos ver aqui, ó. Sistema cartesiano ortogonal. O principal objetivo de um sistema de coordenadas é determinar um ponto através de um conjunto de informações. Para determinar um ponto de um plano, podemos fixar nesse plano dois eixos reais, OX e OY, perpendicularmente entre si no ponto O. Esse sistema é conhecido como sistema cartesiano ortogonal. O ponto O é a origem do sistema. Então, olha aqui. Então, aqui está o sistema ortogonal. Então, vocês observem aqui, ó, o eixo Y e o eixo X. O eixo X é chamado de abscissa e o Y de ordenada. Então, eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante, o X e o Y é positivo. No segundo quadrante, o Y é positivo e o X é negativo. No terceiro quadrante, o X e o Y é negativo. Aqui, ó. Por quê? O X está à esquerda e o Y para baixo. E no quarto quadrante, o Y é negativo e o X é positivo. Então, aqui eu tenho os pontos. Olha, o ponto A, 3 e 4. Então, ele está aqui, ó. 3 do X, tá vendo aqui, ó? 3 e 4 do Y. O ponto B, 2 e menos 3, ó. 2 do X, menos 3 do Y. O ponto C, menos 2 do X e 3 do Y. E o ponto D, menos 5 do X e menos 2 do Y. Então, quem está no primeiro quadrante? O ponto A. Quem está no segundo? O ponto C. Quem está no terceiro? O ponto D. E quem está no quarto quadrante? O ponto B. E aqui, olha, é um ponto P. Então, eu coloquei X e Y, que formam um ângulo de 90 graus. Então, eu posso representar o ponto P. Sempre você coloca o X e depois o Y. Olha a atividade que eu quero que você... Gente, inclusive, quando vocês estiverem assistindo aula, é bom ter um caderno, porque eu quero que vocês localizem esses pares ordenados no sistema para vocês entenderem melhor, tá bom? O ponto A, vocês vão no menos 9 no 4. Isso aqui, eu quero que vocês já... É como se estivesse na sala de aula, gente. Deixa o caderno, já abre geometria e já coloca lá. Porque depois vocês resolvem e deixam no caderno, porque uma hora eu falo assim, ó, eu quero a foto de todos os cadernos, porque eu tenho isso aqui gravado, eu sei qual foi as atividades primeiro, porque isso aí pode valer nota, tá bom? Bom, Mas daí pode falar. um plano cartesiano, não? Ou vai ser no caderno mesmo? A gente vai fazer esse... Vocês vão fazer o plano no caderno, X e Y, e achar esses pontos. No caderno. Agora vamos, ó, sistema cartesiano no plano. Para desenvolver a localização de um ponto no espaço, precisamos introduzir no sistema bidimensional uma terceira dimensão. Porque bidimensional é o X e o Y. Aí agora nós vamos colocar uma terceira dimensão. Para isso, a partir do plano cartesiano, definimos um eixo Z, que é perpendicular aos dois eixos X e Y, passando pela origem que, juntamente com o eixo X e o eixo Y, irá construir um novo sistema tridimensional de coordenadas. Olha o sistema aí, ó. Aqui está o eixo X, o eixo Z e o eixo Y,
Quer dizer, o eixo Z, ele é perpendicular ao eixo X e Y. Então, aqui eu tenho o plano. Ó, esse plano aqui, ele pega o X e o Z. O plano YZ, ele pega o Y, esse Y e o Z. E o plano XY, que pega aqui, ó, do X até o Y. Vocês podem observar também que aqui eu tenho o eixo OX, OZ e OY, porque aqui no ponto de encontro a origem do sistema. A figura, ela mostra a parte positiva dos 3 eixos do sistema de coordenadas. Observa os tomados, os pares. Olha, os 3 planos coordenados. O plano X e Y formam o eixo X e o eixo Y. O YZ forma o eixo Y e o Z. E o XZ forma o eixo X e o Z. Então, esse é o plano, é o sistema cartesiano no plano, sistema tridimensional, que a gente usa 3 variáveis, que a gente vai trabalhar muito com 3 variáveis agora. Bom, então aqui, como que eu encontro o ponto aqui, ó? O ponto P, tá vendo o ponto P aqui, ó? É determinado pelo eixo, ó, pelo eixo X, Y e Z. Então, ó, X é a distância do ponto P até YZ. Então, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Até YZ, tá aqui. Olha, então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o ponto Z, eu tenho o ponto X e eu tenho o ponto Y. Então, aqui do X até o ponto P e do Y até o ponto P. Então, ele pega os 3 pontos. Então, para representar um ponto X, Y e Z no sistema tridimensional de coordenadas, quer dizer, o espaço, faça o seguinte, marque unidades a partir da origem, aqui a origem é aqui. Sobe o lado positivo do eixo X, né, que é aqui, ó, o eixo X. Se o valor de X for positivo, agora, se for negativo, ele está em outra dimensão, né? Aqui, nesse caso, desse exemplo aqui, é se o X aqui é positivo. A partir daí, ande as unidades do Y, aqui, ó, do Y aqui, ó. Paralelo ao eixo Y, ó, tá vendo? Então, o eixo Y é esse, então eu peguei, ó, do X e vim paralelo ao eixo Y, no sentido positivo do Y, se o Y for positivo. E em seguida, ande o Z unidades paralela, aí, ó, aqui, ó, o Z é paralelo ao eixo Z. Então, aqui eu tenho o ponto X, Y e Z. Então, todas as vezes que você for encontrar os pontos no eixo tridimensional, você vai seguir esse ponto aqui. Eu só estou mostrando para vocês como que a gente localiza ele. Nós não vamos fazer, por enquanto agora, nós não vamos localizar num plano tridimensional, não. Mas aí eu quero que vocês tenham noção como que é o plano, que o eixo Z é perpendicular ao eixo X e Y. Até aí, tudo bem? Tudo bem? Sim. Ok. Tá ok. Olha o exemplo aqui, ó. Plote os seguintes pontos no sistema, no espaço, quer dizer, localize. Então, olha aqui, ó, o ponto P, olha o ponto P aqui, ó. Então, gente, olha como que ele é localizado. Então, eu passei esse exemplo para vocês verem aqui, ó. O ponto P.
Olha, o X é 3. Onde está os 3 aqui, ó? O Y é menos 1. Então, significa que ele é negativo. Aqui ele está aqui, ó. Que é à esquerda, negativo, né? E o Z é 2. Aqui, ó. Então, aqui está o ponto P, porque aqui, ó, do 1 ele veio aqui, ó. Então, o ponto P está aqui. E o ponto Q é este aqui, ó. O X é negativo. Então, aqui, ó, aonde que ele puxa aqui, ó, foi para lá, ó. E o Y é positivo. Então, ele veio aqui, ó, e desceu. E o Z é negativo. Olha o Z negativo aqui onde está, tá vendo? Aqui, ó. No caso, X, né? Não, o Z aqui, ó, do que, ó, menos 2. Porque o X está aqui, ó. O X é, aqui é menos 2. Agora, e o Z? O Z tá aqui, ó, tá certo, esse aqui é o X, o Z está aqui, ó, desculpa, tá certo. Esse aqui é o X, aqui o Z aqui, ó, então ele subiu aqui. E o Y, o único que é positivo aqui é o Y, ele tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho, bom, olha para vocês verem aonde o X é negativo, para cá. O Y, o Z, para baixo. E o Y, à esquerda, que é negativo. Então, aqui eu tenho o menos 2 do Z, menos 2 do X e 1 do Y. Agora o ponto, cadê o R? Está aqui. O R, todos são positivos. Então, o X está aqui. O Y, aquele aqui, ó, veio. E cadê o Z? O Z é 0, né? Aqui, ó, o Z é 0. Então, eu tenho... Então, ele pega aqui, então, o ponto tá aqui, ó, 2 e 2 do Y. Então, aqui que eu localizo os pontos. Então, quando vocês for... Ó, igual ele tá aqui, ó, você vai começar, pega o Z, né, e desce. O Y, a distância entre P e o Y vai ser paralela a Z e o X sempre paralela a Y. É isso que vocês têm que observar, tá? Ó, a distância aqui do ponto é paralela a Z. Quando você for traçar o X paralela a Y, ok? Bom, agora, olha o outro exemplo. Gente, nós vamos trabalhar muito com a diferença entre as coordenadas. Então, aqui eu dei, ó, dados ponto A, 3, 0 e 0, B, 0, menos 5 e 0, C, 0, 0 e 4, D, 2, 3 e 2. Calcule o que se pede. Então, ele quer B menos A. Então, eu pego as coordenadas de B menos o A. 0 menos 3, menos 3. Menos 5 menos 0, menos 5. 0 menos 0, 0. B menos C. 0 menos 0, 0. Menos 5 menos 0, menos 5. 0 menos 4. C menos D. 0 menos 2, menos 2. 0 menos 3, menos 3. 4 menos 2, 2. Agora, observe aqui, ó, eu quero o ponto P. É A menos, abre parênteses, B menos D. Então, o que que eu fiz? Eu repeti o A, né, menos. Abri um colchete, por quê? Porque aqui eu tenho uma subtração. E repeti aqui, ó, o B e o D. Então, eu peguei, repeti o A de novo, menos. Subtraí aqui dentro, ó, 0 menos 2, menos 2. Menos 5 menos 3, menos 8. 0 menos 2, menos 2. Então, o que que deu? Aí que veio o resultado, ó. 3 menos com menos, mais. 3 mais 2, 5. 0 menos com menos, mais 8. 0 menos com menos,
mais, deu 2. O que? B mais A menos C. Então, eu repeti o B mais e coloquei dentro do colchete o A e o C. Repeti o B, subtraí aqui, ó, 3 menos 0, 0. 0 menos 0, 0 e menos 4. Então, deu 0 mais 3, 3. Menos 5 mais 0, menos 5. 0 menos 4, menos 4. Ô, gente, essa aula, esse Zoom aqui, ele de 35 a 40. Se ele acabar, eu vou mandar outro link para vocês entrarem, ok? Tá bom. Só a Amanda está respondendo, se está todo mundo. Entenderam esse segundo exemplo? Ok, Marli. Ok, então vamos para o próximo. Ponto médio de um segmento. XM, ponto médio no ponto X. XA mais XB dividido por 2. YA mais YB dividido por 2. Então, o ponto médio é XM, YM. Olha o exemplo. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento. Menos 1 e 4, 5 e 2. Então, o ponto médio do X, eu vou pegar XA e XB. Menos 1 mais 5 dividido por 2. Menos 1 mais 5, 4. Dividido por 2, 2. 4 mais 2, 6. Dividido por 2, 3. O segundo exemplo. Uma das extremidades de um segmento é o ponto A, 13 e 19. Sendo M menos 9 e 30. O que é M? M é o ponto médio, né? Do segmento. Então, eu tenho o ponto médio do segmento e é o ponto médio do segmento. Calcule as coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade do segmento. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o segmento, eu tenho o ponto A, eu quero o outro, que é o B. Então, ficou pela fórmula aqui, ó, XM menos 9, 13 mais XB dividido por 2. Multiplica cruzado. 13 mais XB igual a 9 vezes 2, 18. O 13 está positivo, passa para cá, negativo, né? Então, menos 18 com menos 13, menos 31. O Y aqui, ó, o ponto médio é 30. O XA, o Y é 19. Sobre 2. Multiplica cruzado, 19 mais YB igual a 30 vezes 2, 60. 60 menos 19, 41. Então, o ponto médio... Isso aqui não é o ponto médio, né? Esse aqui... Peraí. Tá, ponto médio, mas isso aqui é o segmento B, tá? Segmento B, que é menos 31 e 41. Você tinha jeito de corrigir? Não, peraí. Para corrigir isso aqui, eu tenho que voltar a tela aqui. Então, aqui é o ponto B, que é a outra extremidade. Esse é o ponto B. Agora, vamos para o outro exemplo. Gente, esse exemplo aqui eu vou falar ele bem devagar para vocês entenderem. Determine as coordenadas dos pontos que dividem em 3 partes iguais o segmento de extremidade A e B. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, dividiu em 3 partes iguais. Então, eu tenho o ponto C e tenho o ponto D, aqui, ó. 1, 2, 3 partes iguais. Então, o que eu coloquei aqui, ó? A, XA, YA. C, XC, YC. D, XD, YD. B, XB, YB.
Então, eu peguei o XC. O que é o XC? Quer dizer, ó, esse C não é o ponto médio entre A e D? O ponto médio entre A e D. XC, YC. E peguei o XD, que é o ponto D, que é o ponto médio entre C e B. Então, eu peguei, ó, XC vai ser XA mais XD. XA mais XD dividido por 2. YC, YA mais YD dividido por 2. XD, que é esse aqui, ó, o ponto médio. XC mais XB. E o Y? YC mais YB. Então, aqui, o ponto A eu tenho. Então, XC, o ponto A é 1 sobre 2. Eu não tenho o D. O D eu não tenho. Então, eu pus 1 mais XD sobre 2. E o YC, aqui, ó, o YA é 2. Eu não tenho o YD e nem o YC. Montei essa equação. Aí eu venho para o D. O D, eu tenho o XB, que é 6, e tenho o YB, que é 8. Aí eu multiplico cruzado aqui, ó. 1 mais XD é igual a 2XC. Aí eu coloquei em evidência o XD. XD é igual a 2XC, 1 está positivo e é negativo. 2 mais YD é igual a 2YC. Pus o YD em evidência. Então, 2YC e o 2 vem para cá, negativo. Aqui, multipliquei cruzado também, ficou XC mais 6 é igual a 2YD. Coloquei o XC em evidência, que é igual a 2YD, o 6 está positivo e é negativo. E aqui? Multipliquei cruzado, YC mais 8 é igual a 2YD. YC é igual a 2YD, o 8 está positivo, vem negativo. Então, com essa equação aqui, gente, o X, o Y, XC, nós temos, não temos? XC, aqui, ó, ele aqui, ó. Aqui, ele aqui, ó. 2XD menos 6. Aí eu troquei aqui, ó. Substituí. 2XD menos 6 menos 1. Aí multipliquei, fiz chuveirinho, 4XD, 2 vezes 6, 12, menos 1. Então, o 4 está positivo, passa para cá negativo. XD menos 4XD dá menos 3XD. Menos 12 com menos 1, menos 3. Multiplica por menos 1. Então, XD vai dar 13 sobre 3. 13 sobre 3. Aí eu venho aqui no XC, eu tenho o valor de XD. 2 vezes 3 sobre 3, menos 6. Tira o mínimo. Aqui, 2 vezes 13, 26. 3 por 1, 3 vezes 6, 18. 26 menos 18, 8 terços. Então, eu tenho o XD e o XC. Agora, eu tenho o YC. Aqui, ó. Olha o YC aqui. Eu venho e coloco ele aqui. Então, vai ficar, faz chuveirinho, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16 menos 2. Então, 4YD menos 16. Com menos 2, menos 18. O 4Y está positivo, passa para cá, negativo. Menos 3YD é igual a menos 18. Multiplica por menos 1, YD, 18 dividido por 3, 6. Aí eu venho aqui no YD, 2 vezes 6, 12 menos 8, 4. Então, eu quero as coordenadas de C e D. Então, de C,
O X é 8/3 e o Y, 4. E o D? 13/3 e 6. E aí, pessoal? Tranquilo, Marli. Tranquilo Eu vou também. tirar aqui um pouquinho para a gente fazer os comentários. Quanto a esse exemplo, tá tudo bem? Tá sim. Beleza. Ó, vai terminar a reunião daqui 10 minutos. Lembre-se, inclusive, eu vou até anotar o nome de quem está aqui, porque depois, na outra aula, só vou confirmar Amanda. Marli, Oi, Thales. Oi. só disponibilizar esse slide da senhora ou não? Hã? Só vai passar esse slide pra gente depois? Não, ele vai estar lá no Lava. Poxa, Letícia, A senhora Lucas. poderia mandar também no grupo, porque tem gente que não está tendo acesso ao AVA, né? Por enquanto, esse primeiro até que eu ainda mando, porque a hora que todo mundo tiver acesso, Thales Henrique. Tiago Maia. Wagner. Zacarias. Gente, vocês têm, assim, notícia, assim, sabe, de alguém que vai sair? Que desistiu, quer dizer? Alguém sabe? Não. por enquanto não. Ah, tá. Então, gente, eu vou mandar o outro link pelo grupo, tá? Daqui uns 10 minutinhos. E eu gostaria, assim, ó, você chegou a tirar aquela foto? O Não. print das atividades? Daquele de fazer esse aqui, ó, quer ver? Não, esse aqui é o plano. Não é o plano. Esse aqui, ó. Tira uma foto aí. Porque nesses 10 minutinhos, enquanto eu coloco, vocês já podem começar a fazer. Tira a foto e coloca no grupo alguém. Tá bom. Ok. A gente tem que fazer um plano para cada letra ou pode fazer um plano só e... Não, é um plano só e dentro dele você vai colocar todos, Ok. ok? E É esse... igual Maria, me esse tira uma aqui, ó. dúvida. É igual esse aqui. Vou voltar lá. É igual esse aqui, ó. Dentro do mesmo plano. Aí. Aí, Marli, e alguém já esse colocou no pré-aula? grupo. Hã? Esse pré-aula aqui, esse B menos M, no caso eu tenho que descobrir o M também? Você está lá no. No que tá no AVA já. Para encontrar o M. O M você vai pôr X e Y. É de 3, não é? Isso, de 3. Pode pôr A, B e C, ou X, Y e Z. Ah, tá. Acho que eu entendi ele aqui. Parece que essa foto não pegou tudo aqui. Deixa eu tirar outra aqui. Essa aqui ficou melhor porque deu para ver o enunciado.
Porque aí eu vou continuar a aula para a gente ver o pós lá, né? Mas esse exemplo aqui, todo mundo entendeu ele, né? A minha preocupação é essa aqui, porque Sim, esse aqui, ó, sim. todos entenderam, né? Olha, então agora eu vou sair para mim colocar o vídeo, enquanto isso, vocês vão fazendo essa atividade aí, tá bom? Todo mundo com mãozinha no caderno e no lápis. Tá bom. Ok. Glória a Deus.